Então, pessoal, vamos resolver mais um exercício 3 da lista 4, né? Diz assim, ó, em um prédio em construção, uma chave de grifo chega ao solo com uma velocidade de 24 metros por segundo. Letra A, de que altura um operário a deixou cair? Letra B, quanto tempo durou a queda? Letra C, esboce os gráficos, uma correção que temos que fazer aqui já, os gráficos, né? De Y, V e A em função de tempo para a chave de grifo. Então, a posição Y em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo, os três gráficos. Tá? Então, vamos para a letra A. Então, vamos primeiro interpretar o problema. Então, a gente tem aí um prédio, né? Que em um determinado altura lá, enfim, altura H, sei lá, uma chave caiu. E essa chave, então, fez um movimento apenas na vertical. Então, a gente tem um movimento unidimensional aqui. Se a gente está considerando o y crescente para cima, que está a origem do y, onde a chave bateu no chão. E a altura é o que está pedindo, né, na letra A. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente conhece, gente? Bom, equações do movimento, tá? Y, em função do tempo, vai ser a velocidade, vai ser a posição de origem, mais a velocidade de origem nessa direção vezes o tempo, mais a aceleração nessa direção vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Certo? Essa é a equação da posição. Tá? Então, qual é a outra equação? A equação da velocidade. Velocidade em função do tempo vai depender da velocidade de origem, então a gente está falando da componente y, né? Da velocidade mais a aceleração dessa direção vezes o tempo. Tá? Como a gente está no nosso cercado, onde a gente está fazendo os casos especiais, onde a aceleração é constante, e neste caso, então, a gente chama de queda livre, a única força que vai atuar, que a gente vai considerar nessa chave, é a força devido ao campo gravitacional. Então, o G tem uma direção do Y, né, com sentido negativo do Y. Então, a aceleração Y aqui é o nosso menos G, que é o menos 9,8, então a gente está usando metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, primeira coisa, está pedindo de que altura o operário deixou cair, tá? E também na letra B pede quanto tempo durou. Tá? Então, bom, na letra A daria para a gente fazer direto pela equação de Torricelli, né? A velocidade de y ao quadrado vai depender da velocidade de origem, então, de y ao quadrado, mais duas vezes essa aceleração nessa direção, vezes a variação da posição. Lembrando, a variação da posição neste caso, né, vai ser negativa da altura, já que a gente está considerando o y para cima, ele vai diminuir a sua altura, então ele vai diminuir seu y, por consequência, a variação vai ser negativa, né, o delta y vai ser negativo. Então, ele vai ser o módulo desse ΔY, então, ou o negativo desse ΔY é o que a gente vai chamar de altura. Tá? Então, como a gente sabe que ele vai bater no solo, essa chave bate no solo a 24 metros por segundo, que o exercício está dizendo, eu tenho 24 ao quadrado é igual, se ela foi abandonada, ela caiu, ele deixou cair, o operário, ela não foi arremessada, essa componente, então, essa velocidade inicial é zero, né? E como a única força que atua é a força peso, a gente tem duas vezes o 9,8 negativos, né? Vezes, então, o ΔY. Tá? Então, daqui a gente já consegue extrair o ΔY, é o 24 ao quadrado, 576. Vou dividir isso, então, por 2 vezes 98, que é menos 19,6. Isso vai dar o nosso ΔY, que vai ficar igual a menos 29,4 metros, que é a variação da posição. Como a nossa altura é o negativo disso, evidente, né? A nossa altura, então, deu 29,4 metros, conforme, né? Nós temos a nossa resposta da letra A aqui. Tá? A letra B pede para quanto tempo durou a queda, né? Bom, então a gente pode pegar
uma das equações, né? Então, a equação, essa da posição aqui, melhorar ela um pouco, porque eu vou ter ΔY vai ser igual a então, ΔY aqui vai ser igual a nossa componente inicial da velocidade, que é 0, menos gt² sobre 2. É isso? Então, basta passar o y inicial para cá, fica y menos y0, mesma coisa que ΔY. Essa componente da velocidade inicial é 0, já vimos isso falando de novo. E de novo, essa aceleração, a única que existe é a gravidade, então apontando o sentido negativo do y, por isso menos g aqui. Então, se esse menos 29,4, né, vou multiplicar isso aqui por 2, vou dividir por menos g, e vou extrair a raiz, isso aqui vai me dar o t. Então, isso vezes 2, dividido por 9,8, vou extrair a raiz de 6, que dá 2,45 segundos. Então, esse tempo igual a 2,45 segundos. Então, aqui é a resposta da letra B. E aqui é a resposta da letra A. Vou deixar grifado aqui. Tá? E a letra C pede para esboçar os gráficos de y em função do tempo, né, da posição em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo. Então, os gráficos, gente, para fazer gráficos a gente precisa das funções, certo? Então, os gráficos, como que nós vamos fazer? A gente tem que fazer y versus tempo, né? Ou vem do y em função do tempo que obedece. Então, agora a gente já sabe que o y0 é 29,4 metros, porque é dessa altura que cai a chave. A velocidade da origem, velocidade zero, é 0. E a aceleração é 9,8 t² sobre 2. Essa é a função da posição, né? É a posição em função do tempo. Então, agora eu posso fazer uma tabela aqui e dar valores para construir esse gráfico, né? Quanto é que vale, como é y dependente do tempo, quanto é que vale o y, por exemplo, quando o tempo for 0? Bom, isso a gente já sabe. É de origem, 29,4. Né? O y aqui está em metros. E o tempo aqui... está em segundos, tá? Então, quando o tempo for, sei lá, 1, quanto é que vai dar o y? Vou substituir o t lá, né? Lá na equação lá. Então, quando t for 1, 1 ao quadrado, vezes 9,8, dividido por 2, 4,9. Agora eu tenho 29,4 menos isso, que dá uma posição de 24,5 metros. Quanto tempo for 2? Aí eu vou botar lá de novo, né? Substituir 2 lá no tempo e resolver essa equação. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 9,8 dividido por 2. E eu vou ter 29,4 menos toda essa conta aí, que fechou aí numa posição de 9,8 metros. Notem que vai chegar uma hora que o y vai ser 0, né? Vai bater no chão. Quanto vale o tempo quando o y é 0? Então, agora eu vou colocar o 0 no lugar do y e vou descobrir quanto é que vale esse tempo. E a gente até calculou ele aí. Tá aqui, ó, o tempo de queda. Então, o y vai bater no chão, que está a prova real, né? Em 2 vezes 29,4 dividido por 9,8. Vou tirar a raiz de 6, né? 2,45 segundos. 2,45 segundos. Perfeito? Então, agora, vou construir o gráfico a partir dessa tabela que eu tenho. Então, eu vou ter aqui... Aí, claro, usem a régua, vocês, né? Para ficar mais bonito, né? Não bonito, mas
de acordo, né? Enfim, mais coerente o gráfico de vocês. Então, o tempo aqui eu vou até 2,5 segundos no máximo. Então, se eu disser que isso aqui é 1, o dobro disso aqui mais ou menos aqui é 2, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, metade disso aqui é os intervalos de 0,5, né? Então, aqui seria 2,5. Aqui é o tempo em segundos. E a posição vertical aqui em metros, né? Eu tenho lá, sei lá, 10, 20, 30, mais ou menos, né? Então, por isso que eu falei a régua, né? 29 mais ou menos por aqui, posição inicial. Então, parte daqui esse objeto, essa chave, né? E bate no chão em pouquinho menos de 2,4. Então, ela bate aqui. Então, aqui os dois pontos que a gente tem. Esse primeiro ponto, né? Quando t é 0, o meu y está aqui. Quando o meu t é 2,45, o meu y é 0. Tá, e quando meu tempo era 1 segundo, 24, então 25 é metade nesse caminho, 24 um pouquinho abaixo. Então, mais ou menos aqui. Então, sei lá, se eu chamar esse meu ponto aqui de A, esse meu ponto de B, de C e D, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu já tenho o ponto B. E aqui eu tenho o ponto D. Falta o outro ponto, né? Quando o tempo é 2, a posição é um pouquinho menos de 10. Então, só para lembrar que eu fiz intervalos aqui de 10, 20, 30, enfim. Aqui, mais ou menos esse ponto. Então, tá aí fazendo a nossa parábola aí, né? A variação da posição, né? Ou melhor, a posição em função do tempo. A mesma coisa nós vamos fazer para velocidade, né? Então, eu tenho velocidade versus tempo. Então, qual é a equação da velocidade? Bom, é só... Como a velocidade inicial é zero, a equação ficou só menos gt. Né? Partiu do repouso, não foi arremessada essa chave. Então, vou fazer uma tabela. Quando o tempo for... Né, o tempo em segundos, né? Quanto é que vale a velocidade em metros por segundo quando meu tempo for zero? Bom, a velocidade era zero. Quando meu tempo for 1, bom, vou substituir, de novo, substitui o t aqui por 1. Isso vai dar menos 9,8. Quando o tempo for 2, bom, vai ficar o dobro disso. 19,6, isso? Menos 19,6. Tá, mas quando bate no chão, para, e bate no chão em 2,45 segundos. Então, quanto que vale a velocidade quando bate no chão? Quando o tempo é 2,45 vezes 9,8 menos 24,01, 24 metros por segundo, tá? Então, agora eu posso fazer o meu gráfico aí. Claro, quanto mais pontos, mais perfeito fica meu gráfico. Observe que a minha velocidade, eu estou fazendo ela apontar para cima, como a gente é acostumado com o eixo Y, mas elas são negativas, então eu vou fazer meu gráfico dessa forma aqui. T em função, desculpa, velocidade V, né? Em função do tempo, a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Quando o tempo era zero, em vermelho aqui, a minha velocidade é zero. Então eu tenho aqui ponto A. Ponto B, quando meu tempo é 1, então vamos lá, fazer mais ou menos intervalos parecidos. Aqui 1, 2 por tempo, aqui seria 3, aqui então é o 2,5, sei lá, né? Então quando meu tempo é 1, quanto que é a minha velocidade? Sei lá, 10, 20, 30. Então a velocidade é um pouquinho menos que 10, é 9,8, negativo, né? Sinal de menos aqui. Quando o tempo era 2, então um pouquinho menos de 20, né? Então, temperatura 2, um pouquinho menos de 20. Então, vocês vão perceber, com temperatura 2,45, um pouquinho menos de 25, 24 ali, né? Perceber que está aqui meu ponto aqui, meu ponto B, meu ponto C, meu ponto D. E isso aqui, então, é uma reta, cuja aceleração é constante, né? Tá aí. E o último gráfico, que é a aceleração versus tempo. Então, o que a gente sabe? A equação da aceleração em função do tempo é constante e igual a menos g. Sabe que a gente só está considerando peso, então não tem força de resistência. Então a aceleração, também se eu fizer a aceleração, né, para cima, componente y dessa aceleração, o tempo em segundos
Então, a aceleração é menos g, né? Então, menos 9,8 em metros por segundo ao quadrado. E isso fica constante, né? Desde o tempo igual a zero. É sempre o mesmo valor. Em 1, em 2, em 3, em 4, enfim, em todos os tempos, em todos os instantes, a aceleração é constante. Ok?